Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero falar com você algo muito importante e eu quero que você preste bastante atenção. Se tiver com o celular, por favor, coloque no silencioso. Por gentileza, hoje de manhã eu estou falando hoje sobre obedecer, né? Sobre ouvir. E tem pessoas que elas não sabem ouvir. Eu pedi, olha, pessoal, quem está com o celular, porque logo no começo eu escutei barulho de um celular. Falei, quem está com o celular, pessoal, por favor. Porque às vezes a pessoa não quer desligar. E eu respeito isso. Eu, por exemplo, não desligo o meu. Por quê, pastor? Porque às vezes a pessoa me procura, nem de madrugada eu desligo, fica ligado a noite toda. Entendeu? Então, o que acontece? Pelo menos abaixa. Deixa no silencioso. Né? E não deixe que te atrapalhe. Por quê, pastor? Porque é um detalhe, irmãos. É uma bobeirinha. Que você, sabe, uma orientaçãozinha que você perde, você acaba indo para o caminho errado. Você está compreendendo, sim ou não? E quando você vai para um caminho errado, você perde o quê? Você perde tempo. Você perde tempo. Você está entendendo, sim ou não? Então preste atenção, não deixe sua mente fugir, não converse com quem está ao seu lado, não fique preocupado, preste atenção que eu estou falando com você para não conversar com quem está do seu lado. Preste atenção, aprenda a ouvir. Então não fique conversando com ninguém, para não atrapalhar a pessoa, para não atrapalhar você, para não atrapalhar quem está atrás de você. Esses dias agora eu estava assistindo um culto, falei, meu Deus, né? Levei um azar tremendo de ter 3 mulheres atrás de mim, batendo papo o culto inteiro e mexendo em ainda, como se estivesse em cinema, sabe? Aquele negócio assim, aquele barulho de biscoito, sabe? Mexendo. Quer dizer, eu falei, meu Deus, a pessoa ela não está só perdendo, ela está atrapalhando os outros também. Ela está prejudicando o outro de entender, de ver, de ouvir. Por quê, pastor? Porque qualquer tipo de movimento chama atenção. Você compreende? Sim ou não? Eu falei, meu Deus, eu olhava para trás, porque eu sou bastante conhecido. Eu olhava para trás, a pessoa olhava para mim, daqui a pouco estava conversando de novo, eu falei, Jesus. Atrapalha, prejudica. Uma instrução que você perde tempo. Porque você pega caminho errado. Você está entendendo? Eu vou mostrar para você algo que eu comecei falando hoje de manhã, daqui a pouco eu venho para a mensagem principal. Mas sobre amar a Deus acima de todas as coisas. O Senhor Jesus, ele conversando, ele respondeu. Perguntaram para ele qual era o principal mandamento. Falaram, qual é o principal mandamento? E ele veio com uma instrução. E mostrando qual é o principal mandamento. Está lá em Lucas. Eu quero na Nova Almeida atualizada, por gentileza. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 27. E está escrito o seguinte. A isto ele respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Está falando do quê? Está falando de sentimento. Você tem que amar a Deus mais que você ama o teu filho. Você tem que amar a Deus mais que você ama o seu marido. Que você ama a sua esposa. Que você ama o seu pai. Que você ama a sua mãe. Você tem que amar a Deus mais do que você ama a si mesmo. Você está compreendendo? Sim ou não? Você tem que amar a Deus mais que tudo. Está falando de sentimento. Isso lhe respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu sentimento. Ele está falando de sentimento. Se o teu sentimento, você tem que se julgar, se analisar. A Bíblia diz, examine o homem assim. Se o teu sentimento, ele é mais forte pelo teu filho, pelo teu pai, pelo teu irmão, pela tua mãe, ou por você, você está compreendendo? Você está fora da palavra. Por quê, pastor? Porque esse é um mandamento, é uma ordenança. É o principal mandamento. Deus tem que estar acima de tudo. E como é que eu vou saber se eu amo mais, pastor, a minha mãe, meu pai, meu irmão, eu ou a mim mesmo? É simples. É simples. Quando o teu sentimento ou uma circunstância confronta a palavra, o que você escolhe? Fazer a palavra ou fazer o que você está sentindo? Ou fazer o que a circunstância te apresenta? Muitas vezes eu acabo fazendo, pastor, que eu sei que não está muito certo. Então você não está amando a Deus acima de tudo. Você está compreendendo? Repito, sentimento. Agora preste atenção. De todo o seu coração, de toda a sua
alma. Aí aqui. É mente. É pensamento. Significa o quê, pastor? O meu pensamento ele não pode ser povoado por pornografia. O meu pensamento não pode ser povoado por sentimentos, por pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Você está compreendendo? Surge um pensamento, mas é aquele negócio, irmãos. Você bate na minha porta, eu abro se eu quiser. Se eu não quiser, eu não abro. E se você ficar perturbando lá fora, eu chamo a polícia ainda. É desse jeito. O diabo trouxe um pensamento, porque tem pensamentos que o diabo traz, que ele quer que você acredite que é um pensamento seu. E tem aquele pensamento que é seu mesmo, que você não deveria estar pensando aquilo ali. Agora é aquele negócio, você aceita o pensamento se você quer. Mas se insistir, pastor, chama a polícia. Como assim? Em nome de Jesus. Te proíbo de continuar atacando. Te paraliso, vai embora. A minha mente, ela pertence a Cristo. O meu pensamento pertence a Cristo. A minha mente é de Cristo. Sai com o seu pensamento em nome de Jesus. E qualquer um sabe quando um pensamento é de Deus, quando o pensamento é do diabo, irmão. Por quê? Porque é totalmente fora da palavra aquilo que o diabo quer que você pense. Você está entendendo? Talvez você não conseguiu ter essa compreensão ainda. O diabo, na verdade, ele quer te afastar de Deus para viver através de você aqui nesse mundo e depois te levar para o inferno com ele. Ou seja, ele quer que você seja escravo dele aqui nesse mundo e no mundo vindouro, ele quer que você seja escravo dele na eternidade. Então, a única maneira de ele te afastar de Deus é te propor algo fora da palavra, mas que te é interessante. E muitas vezes ele entra pelo seu, não aceita. Às vezes é um pensamento de inferioridade. Não foi isso que Deus falou. Como que eu sou inferior se Deus pagou um alto preço por mim? Como eu não tenho valor? Então, é pecado eu achar que eu não sou importante. É pecado eu acreditar que eu não tenho valor. Por quê, pastor? Porque você tem que amar a Deus de toda a tua alma. Aquele que me ama é que tem os meus mandamentos e os... Então, eu tenho que manter a palavra de Deus no meu coração. Eu tenho que manter a palavra de Deus na minha mente. Você compreendeu? Você sabe que eu fui pastor em muitos lugares já. Não vou falar o lugar agora porque está gravando, para me identificar. De manhã eu falei o local, mas agora eu não vou falar. E toda vez que eu chego numa igreja, eu começo o meu trabalho pelos obreiros. Por quê, pastor? Porque os obreiros eles são a base, é o alicerce. Eu procuro ensinar para o obreiro que ele pode lavar o banheiro e deve, limpar a igreja e deve, passar envelope e deve. Mas o obreiro ele não é propriamente para passar envelope, lavar o banheiro ou limpar a igreja. Tudo isso faz parte do pacote. Mas o obreiro é para trabalhar no mundo espiritual. É para jejuar, é para orar, é para combater, é para ter entendimento, para orientar a pessoa de maneira certa. Porque muitas vezes a pessoa não tem um acesso ao pastor como ela gostaria ou como ela deveria. Mas tem aquele ali, o obreiro, que muitas vezes não é nem o pastor que Deus quer usar. Ele quer usar aquele obreiro. Você está compreendendo, sim ou não? Então ele tem que estar apto, em condições, preparado espiritualmente e na instrução da palavra para poder orientar. Senão vai orientar errado, vai ensinar errado, como já me ensinaram errado muitas vezes. Eu já falei para você que quando você pega um caminho errado, você perde tempo. E então, como eu te disse, e lá não foi diferente. Eu comecei a trabalhar pelos obreiros, só que tinha uma obreira que toda reunião de obreiro, eu começava a orar com os obreiros, ela manifestava com o demônio. E aí um dia eu fui conversar, eu falei, mas o que é que está acontecendo? A Bíblia diz que não há maldição sem causa. Eu ensino o obreiro a jejuar, eu ensino o obreiro a orar, eu ensino o obreiro a ter compromisso com Deus, a se limpar, a se manter limpo. Você compreende? Por quê? Porque é um braço. É um braço, né? Meus auxiliares, eu costumo até às vezes brigar com eles. Por quê? Falei, irmão, você não se cuida? Já pensou, o auxiliar chega cheirando sovaco perto de mim? E a pessoa chega junto, no mesmo momento, ela não vai saber se eu que estou cheirando sovaco ou se é o auxiliar. Concorda comigo ou não? Falei, então você tem que entender que você me representa. Você não pode estar de qualquer jeito. Você não pode ter com barba para fazer, cabelo mal penteado, roupa suja, sapato sujo. Você me representa. Eu falei, eu sou um pastor bonito, bem arrumado. Falei, você tem que ser também. E é verdade, eu não vou ficar com hipocrisia com você. Né? Cada um tem um padrão de beleza ao seu gosto, mas quando eu digo bonito, eu não estou falando bonito de beleza como o mundo mostra. Eu falo de bem arrumado, bem cuidado, bem cheiroso. Né? Nem cabelo eu tenho para não ter que pentear. Você está compreendendo? Então você imaginou, por exemplo, está ali o pastor Flávio, ele chega perto de mim cheirando sovaco, você chega junto no mesmo momento. Aí você olha para ele, olha para mim, você não sabe quem é que está cheirando sovaco. Então não pode. Né?
Então, da mesma maneira, espiritualmente, eles têm que estar limpos. Por quê? Porque como é que chega perto de mim sujo? Não vai dar. Por quê, pastor? Primeiro que eu vou ver, segundo que corre o risco de cair manifestado. E aí vai passar vergonha. Então tem que estar limpo. Amém? Então o que acontece? Aí eu falei, mas você está jejuando igual eu orientei? Eu estou. Está orando igual eu orientei? Eu estou. Porque tem aquele obreiro que é mentiroso. Me desculpa falar, obreiro. Não é todo mundo, claro. Né? Como tem pastor que é mentiroso também. Todo lugar tem aquele que pratica e aquele que não pratica. Aquele que é santo e aquele que não é santo. Como tem membro mentiroso também. Mas como tem aquele que é verdadeiro também. Você está entendendo? Sim ou não? Essa é a verdade. Então o que acontece? Eu olhei no olho dela, eu vi que não estava mentindo. Eu falei, mas tem alguma coisa errada. Porque não há maldição sem causa. Aí um dia eu dei uma mensagem sobre o quê? Que Deus, Ele há de julgar os nossos mais secretos pensamentos. Aí ela veio, pastor, chorando, né? Eu sei que é agora. É que cada vez que eu vejo um rapaz bonito, eu fico com pensamentos com ele, pensamentos sujos com ele. Se eu ver o mais bonito, eu já largo ele e pego o outro. E assim tem muitas pessoas. Preste atenção. De toda a sua alma. De toda a sua alma. A minha alma, ela não pertence a mim, ela pertence a Deus. Apesar de estar dizendo tua alma, mas ela é de Deus. Aqui, não pode ter que é sujo. Se vier, eu tenho que repreender, não posso aceitar. Um pensamento em julgar uma pessoa, um pensamento pornográfico, um pensamento, outra coisa suja. Não. Eu não aceito. Repreendo e mando embora. Ser tentado, qualquer um pode ser tentado. Agora, eu ser tentado, e no momento que eu estou sendo tentado, eu aceito, aí então a responsabilidade é minha. Aí eu já estou pecando contra Deus. Você está compreendendo? Porque a hora que vem, ele vem, mandou uma seta, eu combato com a minha fé, pela palavra, repreendo, não aceito em nome de Jesus. Amém? E com todas as suas forças. Por que com todas as suas forças? Não é só no sentido de chegar aqui e orar com ânimo, com fervor, que tem que ser, irmãos. Eu fico vendo, às vezes, é uma coisa gelada, uma coisa fria, uma coisa... Não, é um relacionamento entre o noivo e a noiva. Mas se você está começando a namorar, você tem um noivo aí, e ele for meio borocochó, esquece ele. Não vai dar certo. Ela for meio borocochó, esquece ela, não vai dar certo. Tem que haver química, tem que haver entre vocês o quê? Desejo um pelo outro. Porque senão não vai dar certo. Se quando está namorando, quando está noivando, não existe desejo entre um e o outro, quando casar então? Aí vai virar dois irmãos em casa? Não. Então, da mesma maneira, eu tenho que ter desejo pela presença de Deus. Eu tenho que ter desejo pela presença do Espírito Santo. Eu tenho que ter desejo em ter Deus em mim. Você compreende, sim ou não? Então tem que ser com todo o meu ânimo, com toda a minha força. Mas quando fala aqui com toda a sua força, fala de uma outra maneira também. Fala que vai ter momentos que nós vamos ter que ter força para rejeitar uma proposta do adversário. Você está compreendendo, sim ou não? Eu vou ter que ter força, eu vou ter que me vencer. Vou ter que dizer não quero, não posso. É Deus que importa para mim. Eu quero ficar com Deus, eu vou ter que ter força. Se eu não tiver força, eu vou ceder. E essa força, como eu alcanço, pastor? Deus é a força da minha vida, me envolvendo com Ele. A única maneira é desse jeito. Não lembra de Jesus no Getsemane, irmãos? Para se vencer, ele estava fazendo o quê? Estava orando. Então vai orar. Vai orar, estou sendo tentado, Deus. Surgiu uma situação, seja lá que tipo de situação que surgiu, que você tem consciência que é contra a palavra. Vai orar, vai se envolver com Deus. Por quê? Porque você tem que amar Ele de toda a tua força. Amém? E se você unir a tua vontade de servir a Deus com o poder dEle, você tem a força para destruir o inferno inteiro. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Ela vai colocar daqui a pouquinho, mas presta atenção só mais uma coisinha que eu quero te ensinar. E de todo o seu entendimento. Irmão, você tem que buscar entendimento. Tem pessoas que o entendimento é raso. Lembra que eu falei sobre se importar, sobre querer conhecer a Deus? Irmão, desculpe a minha expressão, a maneira de falar. Você tem que enfiar a cara na Bíblia. Você está compreendendo? E tem que prestar atenção no que Deus está falando com você. Enfia a cara na Bíblia, irmão. Não gosto de ler, pastor, ouve, tem tecnologia hoje. Eu, particularmente, uso os dois sentidos, audição e visão. Toda vez que eu estou com uma Bíblia na mão,
eu só uso eletrônica, eu não uso de papel mais, há muito tempo. Toda vez que eu estou com uma Bíblia na mão, ou seja, não importa a linguagem, eu estou ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Por quê, pastor? Porque 2 sentidos eu consigo captar mais que com um sentido. Você está compreendendo, sim ou não? Se eu tenho os 2 sentidos e posso usar os 2 sentidos, eu vou usar. Então, seja sóbrio. Compra um fone, em vez de ficar ouvindo aquelas músicas nojentas, ficar ouvindo besteira, coloca no ouvido o fone, vai ouvindo a Bíblia. Vai ouvindo a palavra de Deus. Tem pessoas que não conseguem dormir se a televisão não estiver ligada. Em vez de você dormir com a televisão ligada, cata lá a Bíblia. Dorme ouvindo a Bíblia. Você vai acordar, muitas vezes na madrugada, Deus vai falar com você. Escreve aí o que Deus falou comigo essa madrugada. Escreve, anota, coloca no bolso. Estou falando aqui ao vivo, estou falando para você saber que você ouviu antes de acontecer. Por quê? Antes de acontecer aos teus olhos, porque aos meus já aconteceu. Essa madrugada Deus me falou que vai ter tanta gente aqui, que a gente vai ter que trocar de lugar, porque não vai comportar. Você está compreendendo? Eu estou falando para você, agora você escreve e põe no bolso. E um dia você vai dizer, eu sabia porque o pastor falou antes, porque Deus falou antes para ele. Agora vem cá, se você não conversa com Deus, como é que Ele vai falar com você? Como é que seu entendimento vai ser ampliado se você não busca compreender, conhecer por meio das Escrituras Sagradas? Você tem que servi-lo com todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como ama a si mesmo. O que você não quer que façam com você, não faça com os outros. O que você quer que faça a teu favor, faça pelos outros. Você compreende? Que Deus possa falar mais do seu coração. Vamos para a mensagem principal. Não é principal, pastor? Não. Principal está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 15. 1º livro de Samuel, capítulo 15, Nova Almeida atualizada, por gentileza. 1º livro de Samuel, capítulo 15. Presta bastante atenção, antes de eu começar a ler, olha para mim. Para você entender, porque eu vou começar a ler praticamente na metade do texto, metade da história. Então você não vai compreender, melhor você ter a história inteira, concorda comigo? Sim ou não? Então presta para mim que eu vou passar um pano de fundo para você conseguir compreender. O povo de Deus estava na escravidão 430 anos. Era para ser 400. Mas, pela atitude de um homem, ele agiu pela carne dele. Estava 390 anos o povo escravo. Moisés sai do palácio do faraó para ver o povo. Aí viu um egípcio maltratando alguém que pertencia a Deus. Foi lá e matou o egípcio. Demorou 40 anos para o faraó morrer. Então o povo ficou mais 30 anos. Era só para ficar mais 10. Ficou mais 30 anos. E o povo saindo dali, houve aquela situação toda dos egípcios perseguirem. Eles passarem o Mar Vermelho. O povo morreu, os egípcios morrerem afogados, inimigos morrerem afogados. Entendeu? Aí, quando eles passaram o Mar Vermelho, o que aconteceu? Eles tinham que atravessar uma terra de um povo que eram os amalequitas. Só que os amalequitas não concordaram. Eles não tinham razão para brigar contra o povo de Deus. O povo de Deus estava vindo de dificuldade, não tinha motivo para brigar contra o povo de Deus, mas eles não quiseram. E armaram uma guerra contra o povo de Deus. E foi uma luta pesada. A luta foi tão pesada, foi tão complicada, que até mesmo para Moisés, que era o comandante, o líder, estava difícil. Por quê, pastor? Porque para o povo vencer, ele tinha que ficar com as mãos para cima. E ele não estava suportando mais. Então ele precisou de ajuda. Um veio e segurou de um lado, outro veio e segurou do outro, e ele com as mãos levantadas, o povo venceu aquela batalha. Você está compreendendo, sim ou não? Irmãos, passaram-se anos. A Bíblia diz uma coisa que você grave no teu coração. O teu pecado te encontrará. Cuidado. Mas por quê, pastor? Preste atenção. Na lei, na nossa lei, na lei dos homens, há certas situações, há certas leis que, dependendo do tempo, ela prescreve. Significa o quê? Significa que quem tinha o direito de processar e essa pessoa ter a punição, perdeu o direito, perdeu o tempo. O crime existe lá, mas a pessoa não tem mais poder de punição. A pessoa não tem mais como ser punida. Prescreveu. Está compreendendo, sim ou não? Só que no mundo de Deus, eu quero que você entenda, pecado não prescreve. Não, pastor, não. Agora, no momento que eu confesso o pecado, ele deixa de existir. Esquece pecado confessado. Agora, tem pecados que não foram confessados. E uma hora,
Deus vai se lembrar. E o teu pecado vai te encontrar. A não ser que você confesse a tempo. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, passou muitos anos, passou muito tempo, mas Deus se lembrou. E ele falou com Samuel: Samuel, eu me lembrei da maldade que os amalequitas fizeram com o meu povo. Em outras palavras, chegou a hora de colocar juízo em cima. Ou seja, chegou a hora deles serem julgados. E o julgamento é esse. Preste atenção. Eu quero que mata homem, eu quero que mata mulher, eu quero que mata criança, eu quero que mata criança de mama, eu quero que mata velho, eu quero que mata velha. Preste atenção. Eu quero que mata animais. E Deus concluiu: eu não quero o rastro desse povo na terra. Por quê, pastor? Naquela época a luta era física. Hoje não. Hoje a nossa luta é espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. É contra os principados, potestades e o ar espiritual da maldade. Como eu falei agora há pouco. As armas da nossa milícia, que ela vai colocar agora. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são espirituais. Presta atenção nisso. Está lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Olha aí, raciocínios. O diabo entra muito por aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Raciocínios falaciosos. Irmão, presta atenção para você entender. O diabo muitas vezes faz uma fortaleza. A palavra fortaleza vem de forte. Você está compreendendo? Então ele vem e faz uma fortaleza em volta da pessoa. E a única maneira de destruir essa fortaleza que o diabo fez, ou na vida financeira, ou na vida conjugal, ou na vida familiar, ou na saúde, em qualquer outra área, é pelo poder da palavra de Deus. As armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa batalha, elas não são carnais, são espirituais. É a palavra de Deus. É por meio dela que eu derroto principados, potestades, que eu derroto hostes espirituais da maldade. Em vez de você ficar aí discutindo com teu marido, sendo essa mulher meia complicada de aguentar, começa a combater o demônio que usa ele. Em vez de você ficar brigando com a tua mulher, essa mulher às vezes complicada de aguentar, começa a combater o demônio que usa ela. Em vez de brigar com o seu filho, em vez de brigar com o seu vizinho, pastor, mas o vizinho meu é uma mala. Começa a combater esse demônio que usa ele. A Bíblia diz que aquele que está na palavra de Deus, até com os inimigos, essa pessoa vai ter paz. Aquela pessoa que se coloca como teu inimigo, você vai ter paz com ela. Você está compreendendo, sim ou não? Volta lá para você entender, para a gente continuar. Então o que acontece? Para você acabar entendendo. Deus deu essa ordem a Samuel. E Samuel transmitiu essa ordem a Saul. Mas, todavia, irmãos, o nome dessa mensagem é essa. Esse é o espírito que não podemos ter. Não podemos ter. Esse é o espírito que não podemos ter. Preste atenção. Qual é o espírito, pastor? De Saul. Qual é o espírito de Saul? É aquele tipo de gente que quer fazer conforme ele acha melhor, não como Deus orienta. Irmão, está cheio de gente assim, que acha que quando Deus traz uma instrução, quando Deus traz uma palavra, que ele pode melhorar um pouquinho, que ele pode fazer diferente. Parece até que o que Deus está falando não tem importância. Parece até que o que Deus está falando não tem valor. Ele quer fazer do modo dele, do jeito dele. E aí, pastor? E aí a coisa acaba complicando. Preste atenção. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Por que acontece? Quando Samuel ouviu de Deus, o decreto de Deus em relação a Saul, ele ainda passou uma noite inteira clamando por Saul. A ponto de Deus falar para ele: você está clamando por Saul até agora por quê? Se eu já rejeitei ele como rei, vai. Faz o que eu mandei você fazer. Porque ele ficou insistindo com Deus, para Deus ter misericórdia. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu já não me peguei clamando, pedindo a Deus, para Deus ter misericórdia de uma pessoa. Mas não adianta. Por quê, pastor? Porque a pessoa não quer ouvir. Ela não quer obedecer a orientação de Deus. Ela quer fazer conforme ela acha melhor e pronto. Você está compreendendo? Irmão, esse espírito nós não podemos ter. Continua. Samuel continuou:
Não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus olhos, seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? Quer dizer, ele se sentia sem condições. Ele se sentia sem capacidade. Quando Deus o chamou, ele falou, não, mas eu sou menor da minha tribo. A minha tribo é a menor de todas as tribos. Eu sou menor da minha tribo. A minha família é mais humilde da minha tribo. Você está compreendendo? Mesmo ele se vendo pequeno aos olhos dele, Deus o colocou como rei. Deus o colocou como cabeça. Foi Deus quem escolheu ele. Foi Deus quem escolheu ele. Está certo que Deus escolheu através de uma atitude do povo que foi rejeitar Deus como rei. Mas Deus quem escolheu ele. Você está compreendendo? Sim ou não? Continua. O Senhor o enviou a este caminho. Agora ele já está falando da orientação que Deus deu. Lembra? Vai, mata homem, mata mulher, mata velho, mata criança, destrói animais, criança de mama, mata tudo. Lembra? Lembra? Continua. O Senhor o enviou a este caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-lo. Deus falou, eu não quero rastro desse povo na terra. Continua. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Tem pessoas que é isso só que ela pensa. O que, pastor? O que é despojo, irmão? O despojo, para você entender, eram os bens materiais de valor que quem vencia a batalha tinha direito. Você está compreendendo? Naquela época, que tinha valor? Roupa, ouro, prata, mulher, criança para escravo, animais. Você está compreendendo? Sim ou não? Então o que acontece? Tem gente que é só isso que ela pensa. No que, pastor? Na condição financeira. Nas coisas materiais. Elas não se importam com a palavra de Deus. Desde que elas tenham sucesso material. Desde que elas alcancem o que elas querem, Deus não importa. Ele desprezou a palavra de Deus porque ele olhou para as coisas naturais. Ele olhou para aquilo que os amalequitas tinham, ele encheu os olhos e avançou no despojo, sendo que Deus tinha dito que não era. Deus mandou destruir tudo. Deus mandou arrasar com tudo, acabar com tudo. Mas tem pessoas que é assim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é que nós não precisamos do pão. Compreenda. Nós precisamos. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Precisa de dinheiro para pagar aluguel, quem não tem casa própria. Precisa de dinheiro para pagar faculdade de filho, escola de filho. Precisa de dinheiro para comprar roupa, precisa de dinheiro para comer. Precisa de dinheiro para se locomover. Para tudo, numa cidade como essa, precisa de dinheiro. Só que nós estamos fazendo a coisa de maneira contrária, da nossa maneira, não da maneira de Deus. A maneira de Deus é essa. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o restante vos será acrescentado. Mas nós não. Nós estamos buscando o restante, e o reino dos céus nós estamos deixando de lado. Começa a colocar Deus em primeiro, o reino dele em primeiro. Começa a ter o seu pensamento no céu, nas coisas celestiais, no mundo vindouro. Começa a orar, jejuar, ler a Bíblia, frequentar a igreja com mais assiduidade. Começa a se dar mais a Deus. Você vai ver que vai ser natural, uma consequência natural, sucesso na tua vida material, na tua vida familiar, na tua saúde e tudo mais. E tudo mais. Você compreende, sim ou não? Mas nós pegamos o caminho oposto. Nós estamos avançando no despojo. Nós queremos ver sucesso financeiro. Queremos andar de carrão. Queremos ter casa assim, casa aqui, casa ali. Irmão, nada disso é pecado. O erro é a inversão que nós estamos cometendo. Em vez de colocar Deus em primeiro, estamos colocando esse mundo e as coisas desse mundo em primeiro. Repito, não é errado prosperar, prosperidade é dom de Deus. Não é errado você desejar. A Bíblia diz que Deus realiza o desejo do teu coração. Você está compreendendo? Não é errado. Errado é essa inversão que nós estamos fazendo. É aquilo que eu falei. De segunda a segunda, a pessoa levanta 6 e vai até 6, lutando pelo pão, buscando e tal, e tal. Quando se trata do pão espiritual, raramente ela para dar 2, 3 horas do dia em oração, leitura bíblica, envolvimento com Deus. Hoje já é quarta-feira, irmãos. Essa semana, quanto tempo você tirou para oração? Eu estou falando de oração mesmo, não é aquela coisa religiosa, não. É oração, de derramar o coração, de se envolver com Deus, de sentir a unção do Espírito Santo. Quanto tempo você deu em oração? Quanto tempo você deu em leitura bíblica, de parar e falar, Deus, encontrei aqui uma pepita de ouro aqui, encontrei uma revelação fantástica, Deus, obrigado. Quanto tempo? Quantas vezes você tem vindo por semana na igreja? Então, para ver. Há uma inversão.
Estamos em busca do material e o espiritual. Ou seja, submissão à palavra de Deus, nós não estamos nos importando tanto assim como deveríamos nos importar. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Está claro para você? Não é para parar de trabalhar, não é para parar de fazer plano, não é para parar de querer crescer. Você tem que ter uma ambição saudável. Você compreende? Mas tem que existir uma ambição saudável. Agora, do jeito que eu vejo. Outro dia eu tive que chamar a atenção do cidadão, estava no meio da reunião, ele estava trabalhando com o celular. Eu falei, irmão, desliga esse celular, mandei uma mensagem para ele. Falei, a reunião já começou. Poxa vida, já não trabalhou das 8 da manhã até as 6 horas da tarde? Por que na hora de Jesus tem que trabalhar na hora de Jesus? Poxa, aí é demais, pessoal. Nós temos que mudar essas coisas. Temos que tirar esses costumes da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Você compreende, sim ou não? Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor? Ele não ouviu o que Deus falou com ele. Ele parou de ouvir, ele mudou de plano quando ele viu o despojo. Ele mudou o caminho. Ele foi fazer o que ele achou melhor, não o que Deus tinha orientado a ele. Ouvindo a voz do Senhor, mais se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se tornou uma coisa má aos olhos de Deus. Porque ele deixou a orientação de Deus, porque algo o encantou e ele foi lá pegar. Deveria ter obedecido. É aquele negócio, amar o Senhor nosso Deus com todas as nossas, mesmo que seja algo encantador. Não, peraí, Deus condena, não quero, não vou. Mesmo que seja algo prazeroso, não. Deus condena, não vou, não aceito o nome de Jesus. Mesmo que seja um momento de ira, de raiva, não, eu não vou falar isso, eu não vou fazer isso, porque é contra a palavra de Deus, não. Não vou guardar essa mágoa e vou lutar contra aquilo, com todas as minhas forças, para poder amar a Deus. Aquele que me ama, que tem os meus mandamentos e os guarda. Continua. Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho a qual o Senhor me enviou. Olha aí, irmão. Esse espírito nós não podemos ter. Volta ao 19, por favor. Olha o 19, olha o final do 19, olha o que ele falou. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor? Irmão, tem pessoas que por mais que fale com ela não consegue enxergar que ela não está obedecendo a palavra. Ela não consegue enxergar. Samuel foi falar com ele, ele não enxergou não. Ele falou, não, pelo contrário. Você está errado, homem de Deus. Você está errado, pelo contrário. Eu me submeti sim, fiz tudo que Deus mandou. Irmão, se você tem se submetido, para e pensa comigo. Você é inteligente, para e pensa comigo. O que é essa miséria que nunca larga a tua vida? O que é esse problema conjugal que nunca acaba? O que é essa doença que nunca vai embora? O que é essa perturbação mental que você nunca fica livre dela? Está 20 anos na igreja, 20 anos perturbado. 20 anos na igreja, 20 anos com problema conjugal. 20 anos na igreja, 20 anos com problema financeiro. 20 anos na igreja, 20 anos doente. Oxe, você não acha que tem alguma coisa errada aí? Será que não deu para tentar que tem alguma coisa errada? Por quê? Porque se eu me submeto à palavra, tem que se manifestar na minha vida aquilo que a palavra promete que iria se manifestar se eu cumprisse. Oxe, será que você não consegue enxergar? Você está tão cego assim? Ele estava tão cego pela vaidade, ele estava tão cego pelas coisas naturais, que ele não conseguia enxergar que ele não estava obedecendo a Deus. Tem muita gente nessa circunstância, nessa situação. Não consegue enxergar. E se a gente falar para ela, ela se revolta contra a gente ainda. Não. Esperta, igreja, em nome de Jesus. 20. Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Agora, ponto final. Eu trouxe Agag. Deus mandou trazer Agag? Ele era rei dos amalequitas. Deus mandou matar. Foi ou não foi? Mas ele achou que Agag era diferente. Tem gente que acha que ela pode fazer certas coisas porque ela é diferente. Não, Deus entende por que eu estou fazendo. Então, eu já falei com Deus, inclusive, desperta. Não se engane. Eu tenho te orientado, eu tenho te ensinado. Deus não mandou ele trazer Agag. Deus mandou ele destruir totalmente os amalequitas. Agag não era amalequita? Ele era o príncipe, ele era o rei, ele era o comandante dos amalequitas. Olha só. E trouxe Agag, o rei dos amalequitas, e destruiu totalmente os amalequitas. Seguinte. Mas o povo pegou do despojo outro espírito de Saul. Primeiro espírito.
Nós não podemos ter. Quando eu falo espírito, não é demônio, estou falando, é o espírito da pessoa ser desse jeito. Está compreendendo? Sim ou não? Primeiro espírito que nós não podemos ter. O espírito de querer fazer as coisas da nossa maneira, em vez do jeito que Deus está falando. Segundo espírito, de não reconhecer que estamos errados. Terceiro espírito, preste atenção. Preste atenção. Mas o povo pegou o despojo, as ovelhas e os bois, colocar a culpa nos outros por causa do teu erro. Colocar a culpa nos outros por causa do teu fracasso. Tem gente que tem esse negócio. É por causa da minha mulher. Se não fosse minha mulher, é por causa do meu marido. Se não fosse meu marido, é por causa do meu filho. Desde quando ele nasceu, se não fosse meu filho, ninguém me ouve. Ninguém me dá atenção. Eu não sei o que acontece. Para mim não dá certo. Mas as pessoas, são as pessoas, elas não gostam de mim. Conversa, irmão. Irmão, ontem eu estava orando a Deus. E eu tirei um bom tempo da tarde para orar a Deus. Porque eu precisava de tomar uma decisão. E eu não tomo decisões, e não tomo nenhum tipo de decisão na flor da emoção. Por quê, pastor? Com certeza vai acabar saindo errada a decisão. Com certeza. Você tem que tomar uma decisão na direção da palavra de Deus. E orando a Deus, o Senhor Deus falou uma coisa para mim que eu estou cansado de ouvir. Mas eu não tinha prestado atenção como eu prestei atenção. O que o homem semear, certamente ceifará. O que muito semear, muito ceifará. O que pouco semear, pouco ceifará. Eu estava conversando com Deus, falei, Deus, normalmente nós usamos essa palavra quando se trata de questão financeira. Mas na verdade não é sobre a questão financeira apenas. É tudo. É tudo. E você sabe o que Deus mostrou para mim? Uma coisa importante. Que eu controlo se eu vou colher muito ou se eu vou colher pouco. Eu controlo o tipo de colheita que eu vou ter. É eu que controlo, não é ele. É eu. Então, se eu me dedicar muito em plantar no terreno do Espírito, lembra? A Bíblia diz que aquele que planta no terreno da carne corre corrupção. Aquele que planta no terreno do Espírito colhe vida. Se eu me importar em plantar muito no terreno do Espírito, eu vou colher muito. Ou seja, quanto mais eu me dedicar à oração, quanto mais eu me dedicar à leitura bíblica, quanto mais eu me dedicar em ajudar as pessoas, quanto mais eu me dedicar em jejuar, em orar, como eu já acabei de falar de oração. Ou seja, eu vou colher. Eu vou colher muito. Quanto mais eu me der, mais eu vou colher. Quanto menos eu me der, menos eu vou colher. E se eu não me der, não colho nada. Tem gente querendo colher sem plantar. É aquele negócio do bônus sem o ônus. Não tem como. Por quê, pastor? Porque é uma lei. É uma lei. Tem gente plantando inimizade, plantando fofoca, rincha, plantando isso e aquilo, e quer colher amor. O que eu planto, eu vou colher. Quanto melhor eu tratar as pessoas, melhor eu vou ser tratado. Quanto mais generoso eu for com as pessoas, mais generosidade vão ter comigo. É a lei de semeadura. Você compreende? Gálatas 6,8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Agora, vem cá. É aquilo que eu te falei. Quanto tempo você passou orando segunda-feira? Quanto tempo você orou terça? Quanto tempo você orou hoje, quarta? Quanto tempo você leu a Bíblia segunda? Quanto tempo você leu a Bíblia terça? Quanto tempo você leu a Bíblia quarta? Você que veio no culto da manhã no domingo, que mais você falou com Deus depois? Você que veio só no culto da noite, até chegar à noite, quanto tempo você falou com Deus? Quer dizer, nós não estamos plantando e queremos colher. Eu controlo o quanto eu vou colher e o que eu vou colher. Falei, Deus, eu conheço essa palavra há tanto tempo, mas é aquilo que eu te falei, tem que prestar atenção, que você vai ver detalhes, você vai ver revelações. Lembrem disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Por que que nas minhas dificuldades, sempre Deus envia alguém para me socorrer? Eu, Antônio Júnior, sempre. Sempre, sempre, pastor, sempre. Sempre. Por quê, pastor? Porque desde quando eu comecei no Evangelho de Jesus Cristo, eu me preocupo em socorrer os outros. O primeiro jejum que eu fiz por causa de uma mulher, nem obreiro eu era membro da igreja. O primeiro jejum que eu fiz foi por causa de uma velhinha. Eu estava no culto da manhã,
E essa velhinha, no domingo de manhã, essa velhinha teve um mal súbito. Ela desmaiou. A pressão caiu, desmaiou. E levaram ela para o hospital e tal. Eu não tive notícias mais. Mas na segunda-feira, eu fui na igreja, na hora do almoço. Eu ia lá filar boia com o pastor é fantástico ele. E eu ia lá filar boia com ele na hora do almoço. E quando eu entro, eu vejo a velhinha me viu. Irmão, nunca mais me esqueço daquela velhinha, eu lembro dela até hoje, cara dela até hoje. E ela falando para mim, irmão, você estava aqui ontem, irmão? Eu falei, estava. Você viu o que aconteceu comigo, irmão? Porque eu estava na reunião, irmão, de repente eu acordei no hospital, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, não, fica tranquila, a senhora só desmaiou e eles levaram a senhora para o hospital, mas fica tranquila, que está tudo bem, a senhora já está aqui hoje. Eu falei, irmão. Irmão, me deu uma dor no coração tão grande que eu nem entrei para falar com o pastor. Dali mesmo eu voltei e comecei um jejum por aquela mulher. Daquele dia, eu comecei a me importar com as pessoas. Então, eu sempre sou socorrido porque eu socorro. Porque você planta, você colhe. Porque você planta, você colhe. Eu sempre recebi misericórdia porque eu sempre procurei ter misericórdia das pessoas. É o que você planta que você colhe. Mas só que presta atenção. Você escolhe o que você vai colher. Escolhe a quantidade que você vai colher. Aí você quer reclamar porque a coisa não está dando certo para você, você está colhendo o que você plantou. Ninguém tem culpa. Deus não tem culpa. Ninguém tem culpa. Você tem culpa. Você fez uma escolha em não obedecer a Deus. Está pagando o preço hoje. Quer que seja diferente? Mude a semeadura. Mude a maneira de plantar. Mude a semeadura. Escolha obedecer a orientação que Deus está trazendo para você. Tem gente que quer sair da dificuldade do seu próprio maneira, do seu próprio jeito. Não é segundo a palavra de Deus, é segundo o jeito que ele pensou. Ele arquitetou uma maneira, bom, eu resolvo assim, pago isso, pago aquilo, aí então eu volto a dizimar, volto a ofertar. Você vai ficar no buraco, porque o diabo já encontrou um jeito de te afastar de Deus e continuar no teu cangote te perturbando. Porque você se afastou da verdade. É simples assim. É simples assim. E isso é em outras áreas também da vida. Você está compreendendo ou não? Volta lá, por favor. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, e os melhores que estava destinado à destruição. Ele pegou para oferecer aquilo que estava destinado à destruição. É igual muita gente dando oferta. Aquilo que não tem valor mais, que está destinado a... Você entendeu? A estar lá no potinho de moeda, a estar lá na pasta de trocadinho, aí ela cata e oferece. Eu não posso oferecer o que está destinado à destruição, irmão. Desperta, né? Não tem nada para fazer, então eu vou orar a Deus. Eu não posso oferecer porque eu não tenho nada para fazer. Pelo contrário, eu tenho que parar de fazer qualquer coisa importante porque agora é a hora de eu falar com Deus. Eu não posso oferecer o que está destinado à destruição. Olha o que ele falou. Mas o povo pegou do despojo, ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus, e julgá-lo. Segue. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em se obedecer a sua palavra? Irmão, tem um entendimento todo equivocado aqui, da maioria das pessoas. Eu canso de ouvir alguém falar, não, mas Deus não quer sacrifício. Quem foi que falou que não? Você não entendeu, você está lendo uma Bíblia diferente da minha. Você não entendeu nada. Deus tem prazer em sacrifício. Ele tem expectativa que eu ofereça sacrifício a Ele. Ficar 24 horas sem comer é sacrifício? Talvez para alguns não é, para mim é. Para mim é. Ficar 2 dias sem comer é sacrifício? 3 dias sem comer é sacrifício? Deus tem essa expectativa em você. Tem essa expectativa em você. Às vezes você está fazendo algo legal, que a tua carne gosta, jogando lá um videogame, sei lá, assistindo lá um filme, e deu aquele horário da oração. Largar aquilo que você está fazendo para ir orar não é um sacrifício? Tem gente que nem consegue vencer a carne dele. Depois eu oro. Nem vai. Deus tem essa expectativa em você. Que você aprenda a abrir mão de algo que está te dando prazer. Para ir lá buscar Ele. Você tem essa expectativa em você. Você está entendendo? Irmão, às vezes, você abrir mão de algo para socorrer um necessitado não é um sacrifício? Deus tem essa expectativa em você. Então, lógico que Deus
quer e gosta de sacrifício. É que as pessoas entendem isso aqui de maneira equivocada. Presta atenção no que Samuel falou. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer? Eu gosto de arroz, feijão e carne. Tenho um prazer em arroz, feijão e carne, mas eu tenho um prazer maior em macarrão. Não significa que eu não gosto de arroz, feijão e carne. É que o meu prazer é maior em macarrão. Era o que ele estava falando. Que não significa que ele não tem prazer em sacrifícios e em holocaustos, mas que ele tem um prazer ainda maior, que é na obediência. Tu compreende agora a diferença da coisa? Compreende agora? Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Agora preste atenção, ele está falando que para Deus, preste atenção nisso, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu já vi um monte de gente usando esse versículo completamente errado. Ele estava dizendo que para Deus, melhor, o prazer dele era maior do que oferecer todo tipo de sacrifício ou holocausto. O prazer dele era maior em mim, no momento que eu me submetesse, no momento que eu obedecesse a palavra dele. Você está compreendendo? Tem gente que faz um monte de sacrifício, mas chega na hora de se curvar a orientação de Deus, a vontade de Deus, ele não obedece, ele não quer. É coisa séria, irmão. Você está entendendo, sim ou não? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E ouvir, tem gente que não ouve. Tem que aprender a ouvir. Tem que aprender a ouvir. Não é para você fazer, não faz. É para fazer, faz. O pastor está orientando pela palavra, porque a orientação tem que ser pela palavra. Obedece. Obedece. Eu estava falando hoje. Eu dou para as pessoas um envelope e dou um pedido de oração. Eu falo, pega e faz o pedido de oração. A pessoa até traz envelope com a oferta, mas ela não faz pedido de oração. Obedece. Tem um porquê para você fazer esse pedido de oração. Ali, por exemplo, nós temos uma caixa que todo pedido de oração que chega na igreja nós colocamos ali. E tem alguém da minha equipe que todos os dias vem e ora 1 hora sobre aqueles pedidos para acontecer. Mas você não obedece. Você quer fazer do teu jeito. Ah, não precisa não. Deus já sabe que eu preciso. É lógico que ele sabe. Mas lógico que ele sabe. Mas ele não mandou orar à toa. É lógico que ele sabe. Mas ele não mandou orar à toa. Se ele mandou orar, porque tem uma razão, tem um porquê, tem um objetivo. Mesmo que você não entenda, já deveria entender, mas mesmo que você não entenda, aprenda pelo menos a obedecer. Aprenda a ouvir a orientação que está sendo dada. Amém, pessoal? Amém? E ouvir é melhor do que a gordura de carneiro, porque Deus tinha um prazer quando a carne era queimada e a gordura, subia o cheiro da gordura. Aquilo agradava a ele. Mas ele tem um prazer maior quando a pessoa ouve aquilo que está falando com ela. Está compreendendo? Continua, por favor. Porque a rebelião, cuidado aí, ó. Rebelião é rebeldia. São sinônimos. Cuidado aí. Porque a rebelião é como pecado de ou da feitiçaria. Você sabe o que é feitiçaria, não sabe? Irmão, a pessoa que não ouve, a pessoa que é rebelde, a palavra de Deus, ela está na posição de um feiticeiro. Igualzinho aquele que vai lá, mata um bode oferecendo para o diabo, a pessoa dentro da igreja, o pecado dela é igualzinho daquele que está matando um bode para o diabo lá na encruzilhada. Que isso, pastor? Está amarrado. Não adianta amarrar, não. Não adianta amarrar, não. A palavra não tem como amarrar. Você tem que ter esse entendimento com você. A rebeldia é como pecado de feitiçaria. É coisa muito séria. E a obstinação é como a idolatria. O que é obstinação? Não é teimosia, não. Não. Obstinação é outra coisa. O que é uma pessoa obstinada? No nosso vocabulário, tem até essa palavra positiva. Mas, na verdade, é pessoa cobiçosa. Ela é obstinada, ela é cobiçosa, ela quer. E para ter, ela faz qualquer coisa para ter. Inclusive, algo que a palavra condena. Tanto que o Senhor Deus, ele chama, preste atenção, obstinação, como idolatria. Ó, preste atenção. E culto a ídolos do lar. Irmão, você sabe, você tem ideia como Deus enxerga a idolatria? Você tem ideia? Ontem eu mandei um versículo para você, à noite. Não sei se você se lembra. Não sei se a Tati vai se lembrar agora, né? Está lá no livro de Deuteronômio. Foi um versículozinho só. É que o meu celular não está aqui, senão já
Pegava aqui agora. 7:22 de Deuteronômio. Coloca na linguagem de hoje para mim, Deuteronômio 7:22. Só para você entender como Deus vê a idolatria, irmão. Ó, presta atenção nisso. 7:22? 7:26, né? Não é isso? 7:26. Presta atenção. Não levem nenhum ídolo para dentro da sua, porque nós entendemos por ídolo a imagem de escultura, não é? Só que não é só imagem de escultura. Tem pessoa que idolatra o ser humano. Cuidado. Irmão, eu reconhecer a capacidade, a genialidade de uma pessoa, é bíblico. Dai honra quem tem honra. Tem um jogador de futebol que, para mim, é o melhor do nosso país, e está entre os melhores do mundo, que as pessoas não aprovam a conduta dele. Né? Eu também não aprovo. Mas é inquestionável ele com uma bola no pé. Tem que aplaudir. Né? Roberto Carlos, ele não conseguiu o título de rei à toa. Olha, eu conheço música, eu sei ouvir música, e não vou ficar com falsa modéstia, eu sei cantar. Eu não conheço intérprete igual Roberto Carlos, mas só que ele não é meu ídolo. Esse jogador de futebol que eu falei, apesar de reconhecer o talento, não é meu ídolo. Você está compreendendo? Né? Eu lembro que eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa, cheguei lá, tinha uma foto dela, uma foto do marido, uma foto do filho, uma foto da filha e uma foto da Ayrton Senna, com uma rosa. Eu falei, irmã, podia me explicar isso aqui? Sim, pastor. Minha foto. Eu falei, mas da minha família. Eu falei, mas o Ayrton Senna é da sua família? Ela, não. Eu falei, por que só a foto do Ayrton Senna tem uma rosa? Por quê? Ele era o ídolo dela. Eu posso reconhecer. Infelizmente, nunca encontramos no automobilismo alguém com um talento e habilidade de Ayrton Senna. Deveria já ter aparecido outro, mas infelizmente não apareceu. Como não apareceu um outro Pelé ainda no nosso futebol. Mas eu reconhecer o talento, a capacidade, a genialidade da pessoa, é bíblico, dá honra quem tem, mas não pode ser meu ídolo. Não pode ser meu ídolo. Pastor, eu reconheço que tem pastor que tem mais conhecimento que o outro, tem mais unção que o outro, porque se dedica mais que o outro, mas não pode ser meu ídolo. Por quê, pastor? Porque as coisas acontecem não é por causa da dedicação de um pastor, ou por causa da santidade de um pastor. As coisas acontecem pelo poder do nome de Jesus, a glória de Deus. Não pode ser meu ídolo. Está entendendo? Olha só isso aqui, ó. Não leve nenhum ídolo para dentro da sua casa, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre você. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Como é que você tem ídolo em casa? Não pode não. Tem gente que o ídolo é o pai. Tem gente que o ídolo é o filho, é o marido, é a mãe. Por quê? Está colocando acima de Deus. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus é idolatria. Volta lá, por favor. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolo do lar. Cuidado. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Irmãos, era dele isso já. Não era a primeira vez que ele desobedecia a orientação de Deus. Não era a primeira vez que ele fazia as coisas da maneira que ele achava melhor. Ele ofereceu um holocausto, sendo que ele não poderia oferecer um holocausto. Porque ele não obedeceu uma orientação de Samuel, falou, ó, há tantos dias, me espere que eu vou chegar aí. Mas não, ele quis fazer do jeito dele. Samuel acordou, não chegou, no dia acordado, ele foi lá e ofereceu. Ele acabou de oferecer, Samuel chegou. Falou, rapaz, que loucura você fez. Então tem gente que é assim. Não é a primeira vez que ela sempre desobedece. Ela sempre tem um costume de desobedecer. Irmão, preste atenção na seriedade da palavra de Deus. Leve com compromisso, porque ele foi rejeitado como rei. Tem gente sendo rejeitado como filho. Que é isso, pastor? Não lembra não de Jesus falando? Vós tem por pai a Satanás, e desejais fazer a vontade do vosso pai. Tem gente que ela foi rejeitada como filha. Por quê? Porque ela quer fazer algo contrário à palavra. Ela decidiu que é o jeito dela que é melhor.
O que a palavra está orientando, o que a palavra está mandando ela fazer, ela não faz. Olha só. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na... Tem gente que não se firma na verdade. Quem é a verdade? Jesus, a palavra. Tem gente que não se firma na verdade. Constantemente está fazendo aquilo que a Bíblia diz para não fazer. Constantemente. Ou fazendo ou deixando de fazer. Constantemente. Então ela está sendo rejeitada como filha. Por quê, pastor? Porque ela está na posição de filha de Satanás. Não se firma na verdade, não obedece. Tem gente que já está há tantos anos na igreja, sabe que tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, mas não é. Sabe que não pode mentir, mas mente. Sabe que não pode guardar mágoa, mas guarda. Sabe que não pode se prostituir, mas se prostitui. Se o rapaz for bonito, se a moça for bonita, esquece Deus, vou fazer o que eu estou sentindo vontade. Se a pessoa desrespeitar, desacatar, esquece Deus. Eu vou pagar na mesma moeda. Apesar de conhecer que não convém ao servo do Senhor contender, mas ele vai lá contender, vai lá brigar, vai lá discutir, vai lá fazer barraco na porta do portão. É verdade. Eu lembro uma vez, eu estava assim, no portão de casa, vendo a minha esposa ensinar meu filhinho, que hoje tem 30 anos já, a andar de bicicleta, o Alexandre. E eu estou lá olhando. Tinha um vizinho meu, eu morava numa rua sem saída, tinha um vizinho meu que já tinha apanhado de todo mundo da rua. Só não tinha apanhado de mim. E ele entra com um Chevette, daqueles bem velho, numa velocidade, naquela rua sem saída, fez uma curva e entrou com tudo. Minha esposa é esperta, inteligente. Quando ela percebeu, rapidamente ela puxou o garoto para cima da calçada. E ele passou jogando água em cima dela ainda e falou, sai da frente, mulher. E eu estou no portão. O que o senhor fez, pastor? Eu corri para dentro. Mas por quê, pastor? Irmão, se eu não corro para dentro, no outro dia está no jornal. Pastor bate infiel. E nem fiel era. Corri para dentro. Lembra? Amar o Senhor teu Deus com todas as tuas. Corri para dentro. Fui orar a Deus. Falei, não vou aceitar que a minha carne quer que eu faça. Porque a minha carne queria que eu fizesse o quê? Abrisse aquele portão, grudasse aquele cidadão pela gola e eu arrebentasse dentro do carro. Mas a Bíblia diz, ai do homem violento. Nós temos que ficar na palavra em todo momento, gente. Em todo instante. Senão nós nos colocamos como filhos do diabo. Somos rejeitados como Deus. Ele rejeitou ele como rei. Vós tendes por pai ao diabo. E quereis fazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso. É pai da mentira. Toda pessoa que está fora da palavra está sendo rejeitada como filho, porque tem por pai a Satanás. Cuidado. Não faça da tua maneira. Não faça do jeito que você acha melhor. Faça do jeito que Deus te orienta. Aprenda a ouvir. Pare de colocar a culpa nos outros. Você está colhendo o que você plantou. Se mudar a plantação, vai colher coisa boa depois. Se não mudar, vai continuar colhendo a desgraça que tem colhido. Pare com esse negócio. Pare de não reconhecer que está errado. Olha para a palavra, está errado, estou errado, vou mudar. Se eu não consigo sozinho, o que eu tenho te ensinado? Peça ajuda para Deus, mas mude o que tem que mudar. Mude o que tem que mudar. Você compreende? Que Deus fale mais no seu coração. Irmão, preste atenção. O nome dessa mensagem é esse. Os espíritos que eu não posso ter. Está no plural. Os espíritos que eu não posso ter. Que você não tenha nenhum deles. Que o teu espírito seja submisso à orientação da verdade. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Por que para a glória de Deus, pastor? Porque se você aprender a obedecer a palavra, submeter a palavra, o Senhor Jesus vai ser glorificado na tua vida. Você está compreendendo? Os milagres vão acontecer. As soluções, as respostas vão acontecer. Então você tem que ter esse entendimento. Jesus está sendo glorificado na tua vida. E Ele dá essa glória a Deus. Você entendeu? Sim ou não? Quando Deus manda você fazer algo, não é porque Ele quer te controlar. Na verdade é porque Ele quer responder o teu clamor, a tua oração. Porque Ele quer livrar você do sofrimento, da dificuldade. Porque Ele quer trazer respostas para você. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Ele não precisa de nada. Ele te orienta para Ele poder te ajudar. É para o teu benefício a orientação da palavra. Não é para o benefício dele.
É para o teu benefício. Desperta, irmão, em nome de Jesus. Como eu já disse, que Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, deixa Deus cuidar de você. Forte abraço, Deus te abençoe, tchau. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.